Agora eu vou falar do lúpus eritematoso sistêmico. A sigla LS é a doença comumente conhecida como lúpus, então nós vamos utilizar predominantemente essa nomenclatura, lúpus ou LES. No que se refere a essa doença, ela é uma doença multissistêmica e ela tem uma série de oscilações, ora com exacerbações, ora com remissões. E agora, para descrever com mais tranquilidade o quadro clínico, nós vamos dar uma abordagem mais clínica para essa apresentação. Então, pessoal, agora com a abordagem mais clínica, um pouco mais tranquila dessa apresentação, nós vamos continuar falando da doença lúpus. O quadro flutuante, nós já falamos. Agora nós vamos enunciar os dois principais fatores do lúpus, que são os fatores ambientais e os fatores genéticos. No que se refere aos fatores ambientais, vamos destacar aí a presença de um vírus que é comumente relacionado à doença, mas não se tem um diagnóstico conclusivo de que isso possa ocorrer. Outros fatores ambientais que nós podemos citar são fármacos que podem causar manifestações que mimetizam o lúpus e a exposição à radiação ultravioleta também. No que se refere aos fatores genéticos, nós podemos citar a presença de alguns alelos de HLA de classe 2 e de HLA de classe 3. Continuando agora os aspectos clínicos da doença. Então, os aspectos mais característicos, entre 80% e 100%, são manifestados nas articulações, pele e sangue. Os rins, o sistema nervoso central e o sistema cardiopulmonar, eles são acometidos em mais de 50% dos casos. E a trombose, ela é uma manifestação típica do lúpus, associada à presença do anticorpo anticardiolipina. Esta está presente em 10% dos pacientes. As manifestações sistêmicas, incluindo fadigas, mal-estar, febre, anorexia, náusea e perda de peso, estão presentes na grande maioria dos pacientes. No que se refere, esses são os principais aspectos clínicos, então. E no que se refere ao tratamento, nós podemos citar para a artrite, miosite e acerose leve, medicamentos anti-inflamatórios, não esteroides e aspirinas. E para as manifestações cutâneas, nós podemos citar medicamentos antimaláricos, como a hidrocloroquina, certo? Só que esses medicamentos antimaláricos, eles devem ser ingeridos assim, com base em uma análise muito profunda do médico. É preciso que sejam feitos todos os exames hematológicos possíveis, porque a toxicidade desses remédios é muito alta, então precisa haver um cuidado nesse sentido. Vale destacar, por final, como a característica mais marcante do lúpus, que é a lesão em forma de asa de borboleta, e ela está exposta no nosso blog. Apesar de ela não estar na maioria dos casos de lúpus, ela seria sim a maior das características que nós podemos visualizar nessa doença. Olá, pessoal! Agora, dando prosseguimento ao nosso seminário online, nós vamos falar da diabetes mellitus tipo 1. Com o estilo da abordagem clínica que nós utilizamos em lúpus, agora nós vamos falar da mesma forma para diabetes. Só a parte inicial, né? Senão vai ficar muito cansado. Pois é, então vamos lá. A diabetes, ela se caracteriza por uma hiperglicemia, e a forma autoimune da diabetes tipo 1, ela representa de 10% a 15% dos casos de diabetes.
Nesse caso autoimune, a hiperglicemia resulta de secreção insuficiente de insulina pelas células beta das ilhotas de Langerhans, que são ilhotas pancreáticas. Os estágios de destruição das ilhotas no diabetes tipo 1 são 3. No estágio inicial, a ilhota normal possui em sua composição muitas células betas e outras células endócrinas e nenhuma infiltração, ou seja, está 100%. Depois, nós podemos observar uma insulite, que é um processo no qual as ilhotas com células beta intactas são circundadas por células T, células B e APCs. O que são APCs? APCs são células apresentadoras de antígenos. Essas ilhotas intactas, elas são circundadas por essas células, e essa insulite, que é esse quadro, ele está presente no estágio inicial da doença. Ocorre perda de algumas células beta e infiltração das ilhotas por células B, T e APCs. No estágio final para a ilhota, o estágio final para a ilhota consiste na substituição de células beta por tecido fibrótico, restando poucas ou nenhuma célula imune. As células beta, portanto, elas não permanecem, ou seja, a tendência é que em um quadro de diabetes mellitus tipo 1, as células beta do pâncreas sejam totalmente degradadas nesse mecanismo de lesão autoimune. Então, agora vamos para os slides da nossa apresentação. Continuando a nossa explicação sobre a diabetes mellitus tipo 1, nós vamos falar agora dos sintomas. Essa imagem ela é altamente ilustrativa, né, gente? Os principais sintomas, em especial no quadro clínico inicial, são o cansaço fácil, muita sede, aumento do apetite, urina aumentada, que é o quadro de poliúria. A sede, o excesso de sede é caracterizado clinicamente como polidipsia, e nós temos também o emagrecimento do paciente. Além desses sintomas, cita-se também a visão embaçada, a cicatrização deficiente e o maior risco de contrair infecções, além da cetoacidose diabética típica. Gente, olha, quem assistiu às aulas do professor MHL com certeza não tem dúvida sobre o que é a cetoacidose, mas só para não ficar com peso de consciência, como a glicose não entra na célula devido à falta de insulina, o que vai acontecer? Vai ser os lipídios do organismo, eles vão ser utilizados. Primeiro vai ocorrer a beta-oxidação e a partir da beta-oxidação vai ocorrer a produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles vão gerar uma cetoacidose característica. Oi pessoal, então agora eu vou falar da doença autoimune da tireoide. A doença autoimune da tireoide ela pode ser constituída por dois tipos básicos, que são o hipotireoidismo autoimune, que inclui a tireoidite de Hashimoto, e o hipotireoidismo primário, o qual é atrófico, ou seja, não tem desenvolvimento, hiperdesenvolvimento da glândula, certo? E o hipertireoidismo observado na doença de Graves. Começando então na tireoide de Hashimoto, certo? Os sintomas clínicos da doença seriam a fadiga, a intolerância ao frio, o ressecamento da pele, anorexia, raciocínio mental lento, ganho de peso, distúrbios menstruais, rouquidão da voz, reflexos anormais. Além disso, outro sinal que ocorre é o bócio. Lembrar que o bócio ocorre tanto na tireoide de Hashimoto quanto na doença de Graves, gente. E também nós podemos falar que nessa doença, além desse bócio, a glândula ela fica com uma consistência firme, vamos dizer assim.
e algumas vezes nodular ao exame. Com o tempo, os processos desencadeados pela doença resultam em perda do tecido tireoidiano. O tratamento agora da doença autoimune da tireoide. Bem, o objetivo terapêutico ele é manter o eutireoidismo, que seria o funcionamento normal da glândula tireoide. E isso é feito por meio da reposição hormonal da levotiroxina, que é o hormônio TSH. Porém, quando o paciente tiver mais de 65 anos ou apresentar coronariopatia, a reposição deve ser iniciada com dose menor, sendo aumentada posteriormente, e aí os intervalos vão depender do quadro clínico do paciente mesmo. Então, gente, só para constar, assim, que é muito importante saber em relação à lesão tireoidiana, é que o hormônio o autoanticorpo que está relacionado, ele mimetiza o hormônio TSH, mas por isso, dando atividade aos outros hormônios tireoidianos. Esse hormônio ele exerce um efeito generalizado que superestimula a glândula, mas não de modo a produzir os hormônios para cumprir com o metabolismo. Ela só mimetiza. Um metabolismo mimetizado não necessariamente ele vai chegar às consequências finais. Isso seria assim, uma coisa tautológica, mas afinal de contas demorou para ser descoberto, né? No que se refere à doença de Graves, vamos mudar o slide aqui, a tireoide de Graves, ela é caracterizada clinicamente pelo hipertireoidismo, pelo bócio, né? Os pacientes, eles geralmente apresentam sinais ou sintomas de hipertireoidismo, que são palpitações, taquicardia, arritmias, intolerância ao calor, aumento do apetite com perda de peso, diarreia, fraqueza, miopatia proximal, nervosismo, tremor. E no que se refere à patogênese, os fatores de predisposição no âmbito ambiental são a alta ingestão de iodo, o estresse, que é um fator precipitante da doença. Inclusive, há vários vídeos na internet que se falam, olha, por um quadro de estresse eu desenvolvi essa doença autoimune. Esse aqui é um fato comprovado de que não é assim que funciona. As doenças autoimunes, em geral, elas são multicausais e elas, assim, não podem ser explicadas por apenas um fator ambiental que não vai necessariamente quebrar o mecanismo. O estresse é um desses casos. Ele é um fator precipitador, lembrar disso. A terapia do interferon, com o uso do medicamento depressor de células T. Como assim, gente? Olha, resumidamente, há terapias que fatalmente vão prejudicar e vão levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Essa terapia aqui é um exemplo de uma terapia que vai ajudar o paciente, mas a longo prazo vai gerar esse problema aqui, certo? Seria a doença de Graves. Vai gerar uma predisposição, né? Pode ser que, se ela não tiver outros fatores desencadeantes, não aconteça. No que se refere à questão sexual, o sexo feminino ele tem uma prevalência enorme de ocorrência dessa doença, uma razão de 7:1, que é uma razão muito alta. E destaca-se a presença de HLA-DR3, que propicia a ocorrência da doença, certo? Agora nós vamos falar do tratamento da doença autoimune da tireoide. Agora, gente, no que se refere ao tratamento da doença de Graves, nós podemos falar que ele é feito por meio do controle farmacológico do hipertireoidismo. E a resposta à terapia está associada ao declínio dos autoanticorpos contra o receptor TSH.
os agentes usados carbamazol e o propiltiuracil, eles inibem a síntese dos hormônios tireoidianos. Desse modo, tem-se uma grande chance de tratamento, mas ainda assim, se ocorrer recorrência dos autoanticorpos, pode ser necessária a realização de cirurgia ou ablação da tireoide utilizando o iodo radioativo, certo? Então aqui nós finalizamos doença autoimune da tireoide. Obrigada, gente. Doença do fígado. Em relação à parte de doenças do fígado, nós vamos destacar principalmente a hepatite autoimune como doença, mas só dando uma caracterização geral, assim como o nosso blog fez, localizando assim, a hepatite autoimune e a forma autoimune da colangite esclerosante fornecem exemplos de doenças autoimunes órgão específicas. A cirrose biliar primária, ela está tão intensamente associada à presença de autoanticorpos para mitocôndrias que o diagnóstico da doença ele é questionado na ausência desses autoanticorpos. Vários vírus se alojam no fígado. Alguns produzem lesões hepáticas através de suas propriedades citopáticas, vamos dizer assim. Os vírus da hepatite A, por exemplo, enquanto outros vírus, como o da hepatite B, não são diretamente citopáticos, mas eles transformam os hepatócitos em alvos do sistema imune, que elimina as células infectadas por vírus. Os vírus da hepatite C, o vírus, né, basicamente, ele atualmente é um foco de um intenso debate, uma vez que foi sugerido que ele seja o agente etiológico de algumas formas de hepatite autoimune, além de ser o agente causador da hepatite viral. Certo? Então, só para relembrar, né? A hepatite autoimune, agora, dando mais destaque na doença propriamente dita, ela é uma doença rara, caracterizada por inflamação ativa, necrose dos hepatócitos e fibrose, o que pode levar à insuficiência hepática, cirrose e morte. A hepatite autoimune ela tem sido classificada em 2 subgrupos de acordo com o tipo de anticorpo detectado, que nós temos então os tipos 1 e o tipo 2. Certo. O tipo 1 ele está associado ao anticorpo antimúsculo liso, que é o SMA, ou ao anticorpo antinuclear, que é o ANA. E o tipo 2 ele está associado ao anticorpo microsomal antihepático, ou antirrenal, LKM. Os pacientes eles frequentemente apresentam deficiência de IgA e geralmente tem um curso mais severo da doença, com rápida progressão para a cirrose. Apesar de o tratamento imunossupressor ser feito às vezes até a tempo, certo? O anticorpo LKM, que é o LKM1, ele é direcionado para o citocromo, certo? Que é uma enzima que ela metaboliza drogas também, certo? O nome desse citocromo é P450-2D6, certo? Então, continuando aqui, vamos enunciar alguns dos sintomas dessa doença. De modo semelhante às outras hepatites, pode-se não apresentar sintomas ou iniciar com sintomas gerais, tais como fraqueza, cansaço fácil, perda do apetite, perda de peso, febre, dores no corpo, nas articulações, que são as juntas comumente conhecidas. Ainda que inicialmente leves, esses sintomas eles podem se intensificar e em cerca de 25% serem acompanhados de icterícia, fezes claras e urina escura.
São raros os casos sem sintomas e descobertos em exames de rotina, assim como aqueles de forma fulminante, como evolução rápida para o coma hepático, vamos dizer assim. O excesso de pelos, espinhas e alterações menstruais, eles são comuns em mulheres jovens. Até metade dos pacientes têm outras doenças concomitantes como diabetes, doença da tireoide, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, o qual foi mostrado anteriormente. Gente, uma leve passagem de slide aqui, mas tá tudo bem, porque afinal de contas vocês têm pressa, sede de conhecimento, então vamos continuar aqui com a patogênese da doença. Os mecanismos de lesão hepática. Aqui a gente tem um pequeno modelinho do ataque imune aos hepatócitos na hepatite autoimune, certo? Então, vamos falar aqui dos mecanismos de lesão hepática introduzindo patogênese. A lesão hepática na hepatite autoimune, ela é provavelmente dirigida por linfócitos TCD4 que reconhecem um peptídeo antigênico do próprio organismo, certo? Possivelmente derivado do ASG-PRO, modelo de ataque imune aos hepatócitos, certo? Que é o modelo de ataque imune aos hepatócitos, e ele é sustentado pelas seguintes observações, certo? Esse modelo, vamos dizer assim, os hepatócitos de pacientes, olha, presta atenção nas observações. Tá. Os hepatócitos de pacientes com hepatite autoimune ativa expressam antígenos de HLA classe 2 não normalmente expressos em células hepáticas e podem, consequentemente, apresentar peptídeos autoantigênicos. Mas não é só isso, tem outros fatores. Olha só. Os linfócitos TCD4, que estão presentes nas áreas de necrose e em saca-bocado, eles também são outro fator que nos levam a chegar no modelo que tem-se de patogênese da doença. Também, os anticorpos fígado específicos que estão presentes na circulação desses pacientes em altas titulações e revestem seus hepatócitos, os quais se tornam então suscetíveis à lesão por linfócitos T. E outro fator que nós não podemos deixar para trás é o número e a função de células T reguladoras que são deficientes. Bem, agora vamos explicar, enfim, esse modelinho aqui do quadro. Sucintamente, um peptídeo do componente normal do hepatócito, possivelmente o ASGPR, vamos procurar esse peptídeo aqui. Gente, é uma coisa realmente pequena, é complicado assim, mas tudo bem. Esse peptídeo, ele é apresentado a um linfócito T auxiliar diretamente através de uma APC. O que é uma APC? Uma célula apresentadora de antígenos. Está vendo ele sendo apresentado aqui, a célula T, pela APC? Depois de ser apresentado a essa APC, dentro de uma fenda de molécula de HLA de classe 2, né, as células T reguladoras inativas permitem que linfócitos TH2, T-help2 direcionem a produção de autoanticorpos por linfócitos B para a participação de células natural killer, NK, que expressem o receptor. Ou seja, o que vocês têm que concentrar é isso aqui. Assim, fatalmente, todos os mecanismos imunológicos, eles vão desenvolver uma série de sintomas e uma reação em cadeia muito ampla. Mas, assim, o início do mecanismo, ele é muito característico. Assim, nesse caso, claro que cada mecanismo com a sua especificidade tem algum fator preponderante. Então, gente, o fator preponderante é basicamente essa apresentação aqui que nós acabamos de mostrar. Seria essa parte aqui do mecanismo. O mecanismo ele é melhor elucidado no nosso blog, então se vocês quiserem consultar depois, é uma coisa interessante a ser feita. Agora vamos passar o slide
fechou aqui. E eu vou falar brevemente do diagnóstico apenas para encerrar a minha apresentação, certo? Então tá. O diagnóstico ele baseia-se em confirmar a presença de inflamação do fígado pela histologia e por marcadores de destruição de hepatócitos no sangue. A presença de autoanticorpos contra os hepatócitos e a falta de sinais sugestivos de lesão em canais biliares ou de outras doenças que levam à hepatite crônica e à cirrose. A maioria dos casos ela é diagnosticada com base nesses critérios, mas talvez não se encaixem tão bem. Gente, olha só. Eu falei do diagnóstico, eu falei do mecanismo e assim, eu sei que o tempo está curto, mas estou com peso de consciência, então eu vou ter que falar do tratamento para vocês. Vou ter que falar, Rafael, nosso cameraman aí, desculpa, sabe, eu sei que o tempo está corrido, mas vamos lá. Então, o tratamento da hepatite autoimune, ele é iniciado com prednisona ou prednisona em associação com a azotiopina, com redução progressiva. O tratamento combinado ele é preferível, pois ele está associado a menor incidência de efeitos colaterais e tem que a prednisona sozinha, se houver contraindicações. Só para vocês terem uma ideia, se for o tratamento combinado, os efeitos colaterais são em 10% dos casos. Se for só o remédio sozinho, são 44% dos casos. Então, gente, melhor não arriscar, né? Então, e só para lembrar que ele é mantido até a remissão, esse tratamento, remissão clínica, bioquímica e histológica, ocorre toxicidade pelas drogas, a falência do tratamento ou a inabilidade de remissão após 3 anos de tratamento ou mais, ela pode acontecer. Gente, resumindo, como todo tratamento, como toda terapia, pode ocorrer ou não uma boa resposta, pode dar certo ou não. O importante é que se siga um caminho mais correto, centrado, tranquilo e pensando no paciente. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês.